Atingindo um patamar superior ao que já havia sido conquistado pelos Trapalhões ao longo de mais de 20 anos, A Grande Família se tornou o seriado de TV mais bem-sucedido da história da televisão aberta, com 14 anos de existência, 485 episódios e aclamação nacional. O que muitos não sabem é que as desventuras da família Silva são na verdade um remake do programa homônimo criado nos anos 70, que também foi inspirado em uma série de TV sitcom dos Estados Unidos. Apesar de ter durado apenas 3 anos e a primeira temporada não ter tido grande êxito com o público, a série original, criada por Odovaldo Viana Filho e Armando Costa, conseguiu render 112 episódios. Já em sua versão mais atual, o seriado foi desenvolvido por criadores de renome da época, como Mauro Mendonça Filho, Cláudio Paiva e Guel Arraes. Este, que já vinha concebendo a ideia de um remake da série original, além de também ter sido responsável por algumas das melhores e mais bem-sucedidas obras do cinema e da TV nacional, como Lisbela e o Prisioneiro e O Alto da Compadecida. Curiosamente, este remake tinha como objetivo ser um especial em homenagem à versão dos anos 70, com apenas 12 episódios planejados. Diante da recepção calorosa e dos números de audiência, logo foram encomendados mais capítulos, rendendo 36 para sua primeira temporada. Ano após ano, mais e mais histórias sobre Lineu, Dona Nenê, Tuco, Bebel, Augustinho e companhia foram apresentadas para uma base de fãs que estava se formando. Inclusive, o carisma de seus personagens é, sem sombra de dúvidas, um dos elementos fundamentais para o sucesso da série. Contando com um elenco de peso com Marco Nanini, Marieta Severo, Guta Stresser, Lúcio Mauro Filho, Pedro Cardoso e Rogério Cardoso, os personagens ganharam vida e se tornaram eternos na mente dos brasileiros, com o destaque sendo dado ao personagem Agostinho Carrara e com Justiça. Apesar de serem concebidos como arquétipos de outros programas de humor, como o patriarca mal-humorado, mas amoroso com a família, a mãe acolhedora e sensível, os filhos problemáticos e o enteado malandro, eles conseguiram conquistar o público, tanto pelo trabalho de seus intérpretes, quanto pela acessibilidade da premissa do programa. Começando pelo sobrenome Silva, um dos mais populares entre as famílias brasileiras, a série cria identificação com o público graças ao seu contexto central, que explora situações cotidianas de uma família de classe média, com dívidas atrasadas, problemas em relacionamentos amorosos, questões entre pais e filhos, a juventude e a iminente velhice, tudo coroado por um senso de humor afiado e recomendado para praticamente todos os públicos. Com tamanho sucesso, era esperado que uma adaptação ou episódio estendido fosse lançado nos cinemas, tanto para angariar mais lucros em cima do nome da marca, quanto para expandir a experiência dos fãs da série em outras mídias. No entanto, diferente dos Trapalhões, que estrelaram mais de 40 filmes, A Grande Família teve apenas um, lançado em 2007 e que levou mais de 2 milhões de brasileiros ao cinema. A trama, apesar de não ser canônica, se passa entre a 6ª e a 7ª temporada da série de TV. Nela somos apresentados ao momento em que Nenê e Lineu tiveram seu primeiro encontro, ocorrido em um baile anual, após este ter vencido uma aposta contra Carlinhos, outro pretendente de Nenê. Em seguida, voltamos aos tempos atuais, onde Lineu está saindo do enterro de um de seus colegas de trabalho e começa a se sentir mal, o que o faz se preocupar com a própria mortalidade. Sendo assim, Lineu decide ir ao médico, e mesmo sem ver o resultado do exame, sai com a convicção de que irá morrer, e isso o deixa amargurado e deprimido. Não querendo revelar a suposta tragédia para sua família, Lineu passa a agir com grosseria com os filhos e sua esposa, inclusive desistindo de acompanhá-la no baile onde se conheceram, algo que faziam todos os anos para comemorar a data. Nenê, profundamente magoada com a atitude, decide convidar Carlinhos para provocar ciúmes no marido, sem desconfiar que o mesmo continuava apaixonado por ela, mesmo depois de todos esses anos. Ao refletir sobre suas ações, Lineu decide se reconciliar com todos e vai atrás de sua esposa. Porém, no caminho, acaba tendo seu carro preso em um trilho de trem que está vindo em sua direção. Na iminência de sua morte, Lineu tem uma experiência com versões distintas de sua personalidade, que lhe conferem a oportunidade de voltar ao início daquele mesmo dia e lidar com a situação de outra forma. Mas a recusa de Lineu em aceitar a realidade faz com que seu destino vá de mal a pior. Sendo mais um derivado do clássico O Feitiço do Tempo, de Harold Ramis, o filme utiliza do recurso da viagem no tempo, entre aspas, para levar o protagonista a um estado de reflexão pessoal acerca de onde a vida o levou até então, e quais outros caminhos ele poderia ter seguido se não fosse pelas suas escolhas passadas. Apesar de ser uma premissa batida e usada em diversas obras antes e depois desta, a ideia mantém seu apelo com o público, pois todos nós, independentemente do quão felizes estamos em determinado momento, acabamos estimulando nossa imaginação, de forma consciente ou não, acerca de como a vida poderia ter sido se tivéssemos tomado outras decisões no passado, e como as coisas poderiam ser mais fáceis e confortáveis no presente. Aqui, não é diferente. Com Lineu sendo o protagonista da história,
O mesmo inicialmente não se mostra arrependido por ter dedicado boa parte de sua vida à família e ao trabalho, tampouco pelo matrimônio e sua fidelidade a Nenê, o que inclusive o faz recusar as investidas de sua colega de trabalho. Porém, após sua consulta no médico e principalmente durante a iminente colisão com o trem, Linneu é capaz de repetir o mesmo dia, mas passa a adotar comportamentos distintos e tomando decisões diferentes, buscando o que é melhor para si e para sua família. A princípio, a lição deixada pelo filme parece ser a de que a vida é uma dádiva e que todo dia é uma oportunidade para corrigir erros e viver intensamente, abordando tudo isso de maneira bem-humorada. Porém, nas entrelinhas, a adaptação nos leva para outra discussão, mas igualmente válida, de que o ser humano tem a tendência em tornar sua vida ainda mais complicada. Quantas vezes já não tornamos uma situação mais difícil e assustadora do que ela é de fato? Isso costuma ser observado com mais frequência em nossa juventude e velhice, onde a ansiedade da primeira e o receio da segunda nos fazem enxergar determinados problemas como algo mais aterrorizante do que o necessário, e em muitos casos, isso nos leva a optar por fugir das consequências, ao invés de lidar com elas. E essa é exatamente a postura adotada por Linneu ao longo de todo o filme. Enquanto o protagonista poderia simplesmente abrir o envelope e ver o resultado do exame, ele prefere insistir em negar sua realidade, o que o faz transformar uma situação corriqueira em uma verdadeira odisseia. Mesmo decidindo fazer algo a respeito quando tem a chance de repetir o dia, a experiência não o faz agir de maneira mais sábia diante da situação, pois ele continua a evitar o enfrentamento do problema. Ao invés disso, Linneu prefere direcionar seu foco para outras coisas, como o futuro dos filhos e da sua esposa, mas isso só piora as coisas, pois ao esconder a sua condição de saúde deles e de si mesmo, acaba gerando uma série de mal-entendidos que colocam em risco tudo o que ele mais preza em sua vida. Porém, quando enfim decide conferir o resultado do exame, graças ao aconselhamento de Agostinho, Linneu percebe que não estava doente e que todo o seu temor ao longo do filme não tinha qualquer justificativa. E mesmo cometendo o erro de ficar preso novamente no trilho de trem, o protagonista é salvo por sua família, com todos se reconciliando e indo comemorar no baile onde tudo começou. Apesar de manter vários dos elementos que fizeram a série ser tão adorada em todo o país, A Grande Família e o filme apresenta um roteiro que carece do humor bem dosado dos episódios da TV, e as situações mostradas em tela soam um tanto forçadas e inverossímeis, visto que tudo poderia ter sido resolvido sem a necessidade de tantas atribulações. Visto sob uma ótica mais crítica, o enredo de Eduardo Figueira, Flávio Nascimento e Guel Arraes parece não ter uma base sólida o suficiente para transpor o formato da TV para a telona, preferindo desenvolver uma história que necessita de facilitações de roteiro e conveniências para preencher as quase 2 horas de duração. Devido a isso, vemos os personagens, sobretudo Linneu, agindo de maneira insensata e até estúpida, simplesmente para manter a história avançando até a sua conclusão. Já sob uma análise mais otimista, a história de A Grande Família e o filme nos mostra como nós, seres humanos, temos uma tendência a tornar a vida mais difícil e atribulada do que ela realmente é. Todos estamos sujeitos a problemas, momentos ruins e ao desânimo generalizado, mas também somos detentores de discernimento e capacidade para contornar tais situações, desde que tenhamos a maturidade para aceitar a realidade como ela é e lidar com suas inconveniências, ao invés de fugir delas. Ao final, após diversas discussões, contratempos e equívocos, Linneu enfim se reconciliou com aqueles que mais amava, e independentemente de serem seus últimos dias de vida, ele pôde comemorar o momento plenamente junto à sua família, que apesar de muito ouriçada, também é muito unida.